Oi, galera. A leitura de hoje será do livro Horror em Amityville, de Jay Anson. Prólogo. Na noite de 5 de fevereiro de 1976, o noticiário das 10 horas do Canal 5 de Nova York deu início a uma série de programas sobre indivíduos que se diziam possuidores de poderes extrasensoriais. Na tela surgiu a imagem do repórter Steve Ballmer, que investigava uma casa aparentemente mal assombrada de Amityville, em Long Island. Ballmer disse que a 13 de novembro de 1974, uma grande casa colonial situada na Ocean Avenue 112 fora cenário de um assassinato em massa. Ronald DeFeo, de 24 anos, matara metodicamente com um rifle de alta potência os pais, os 2 irmãos e as 2 irmãs. Fora condenado à prisão perpétua. Há 2 meses atrás, prosseguiu o repórter, a casa foi vendida por $80 mil ao casal George e Kathleen Lutz. Os Lutz sabiam dos assassinatos, mas não sendo supersticiosos, tinham considerado a casa a habitação ideal para si e os 3 filhos. A família mudou-se a 23 de dezembro. Logo depois, disse Ballmer, perceberam que o local era habitado por alguma força psíquica e começaram a recear por suas vidas. Segundo eles, sentiram a presença de alguma forma de energia, de alguma força maligna sobrenatural que a cada dia se tornava mais poderosa. 4 semanas depois de terem se mudado para a nova casa, a família Lutz abandonou-a, levando apenas algumas mudas de roupa. Estavam há algum tempo hospedados em casas de amigos, em local não revelado. Mas antes de tomar essa decisão, declarou o Canal 5, sua odisseia já era conhecida na vizinhança. A família recorrera à polícia, a um sacerdote da região e a um grupo de pesquisas psíquicas. Eles falaram de vozes estranhas que pareciam vir de dentro deles mesmos e de uma força que chegou a levantar Mrs. Lutz no chão e carregá-la para um armário que ocultava um cubículo secreto que não constava nas plantas da casa. Essas declarações chegaram aos ouvidos do repórter Steve Ballmer. Ao efetuar algumas investigações sobre o passado da construção, ele descobriu que a tragédia atingira quase todas as famílias que tinham morado no local, assim como em outra casa que existira anteriormente no mesmo terreno. O locutor do Canal 5 prosseguiu, dizendo que William Weber, o advogado de Ronald DeFeo, iniciara investigações com a esperança de provar que a casa da Ocean Avenue 112 abrigava uma força estranha capaz de influenciar o comportamento de quem quer que habitasse, aventando que essa força podia ser de origem natural. Weber achava que talvez tivesse encontrado evidências capazes de levar o seu cliente a um novo julgamento. Diante das câmeras, Weber declarou saber que certas construções podiam criar uma espécie de corrente elétrica em determinados aposentos, em consequência da própria estrutura física do prédio. Cientistas estariam examinando essa possibilidade, se todas as explicações lógicas ou científicas fossem afastadas, ou seria entregue a um grupo do Duke University para pesquisa dos aspectos psíquicos do caso. O repórter concluiu declarando a Igreja Católica também estava envolvida no caso. Dois emissários do Vaticano teriam ido a Amityville em dezembro e ordenado aos Lutz que abandonassem imediatamente a casa. Agora o Conselho dos Milagres da Igreja está estudando o caso, sendo informado que a casa 112 da Ocean Avenue está possuída por espíritos que escapam do presente conhecimento humano, realizou o repórter.
2 semanas após este programa, George e Kathy Lutz concederam uma entrevista à imprensa no escritório de William Weber. O advogado de Ronald DeFeo conhecera o casal 3 semanas antes por intermediário de amigos comuns. George Lutz afirmou aos repórteres que nunca mais passaria uma noite na casa de Ocean Avenue, mas que não pretendia vendê-la no momento. Estava esperando os resultados de alguns testes científicos que deveriam ser feitos por especialistas em parapsicologia e outros pesquisadores profissionais sensitivos de fenômenos ocultos. Depois disso, os Lutz cortaram qualquer comunicação com a imprensa, achando que suas declarações estavam sendo ampliadas e exageradas. Só agora toda a história vinha a público. Capítulo 1. 18 de dezembro de 1975. George e Kathy Lutz mudaram-se para a casa número 112 da Ocean Avenue no dia 18 de dezembro. 28 dias depois, abandonaram-na aterrorizados. George Lee Lutz, de 28 anos, de Deer Park, Long Island, era um bom conhecedor do mercado imobiliário, proprietário de uma firma especializada em levantamentos topográficos, a William H. Perry, fundada por seu avô e da família 3 gerações, tinha desse fato um grande orgulho. Entre julho e novembro, na companhia de Kathleen, sua esposa de 30 anos, ele tinha corrido uns 50 casas na costa sul de Long Island antes de resolver-se a procurar em Amityville. Nenhuma das propriedades da faixa dos 30 e 50 mil dólares satisfazia suas exigências. Estar situada junto à água e ser suficientemente espaçosa para abrigar a sede de empresa de George. Nesta busca, telefonou para a imobiliária Cochran em Massapequa Park e foi atendido pela corretora Edith Evans, que disse ter uma nova casa para lhe mostrar. George marcou o compromisso e a mulher profissional atraente e calorosa levou-os ao local às 3 da tarde e mostrou-se muito amável e paciente com o casal. Não estou bem certa de que é isso que estão procurando, mas quero lhe mostrar como vive a gente bem, de Amityville. A casa número 112 da Ocean Avenue é uma construção ampla e imponente, com telhas escuras e arremates brancos. O lote que foi edificado mede 15 metros de frente por 73 de fundo. A porta da entrada fica na fachada lateral direita e terreno termina num cais de madeira sobre o rio Amityville, presa a um pequeno poste ao lado da entrada. Para carros, uma tabuleta ostenta o nome com que o antigo morador batizara a casa: Grandes Esperanças. Na varanda envidraçada, descortina-se um antigo e valorizado bairro residencial com amplas construções, cercas vivas, limites a lote estreito, escondendo parcialmente as casas vazias. Olhando em torno, George estranhou que todas as venezianas das janelas vizinhas que davam para o número 112 estivessem fechadas. As que davam para a frente dos lotes estavam abertas. Aquela casa estava à venda havia quase um ano. Não constava das ofertas imobiliárias dos jornais das regiões, mas sua descrição na lista das agências de Edith Evans era bem clara. Em bairro residencial de alto luxo, mansão com 6 quartos em estilo colonial holandês, grande living, bela sala de jantar, varanda envidraçada, 3 banheiros e um lavabo, porão habitável decorado, garagem para 2 carros, piscina com aquecimento e amplo abrigo para barcos. Preço $80 mil. $80 mil para uma casa como aquela. Era uma pechincha. Provavelmente estava caindo aos pedaços ou a datilografia esquecera um antes de 80.
Seria de se esperar que a corretora quisesse mostrar uma oferta suspeita com aquela noite, e somente do lado de fora, mas a mulher correu de bom grado a casa toda com eles. Os Lutz examinaram rapidamente, mas com atenção. Não somente o prédio atendia perfeitamente a todos os seus desejos, como estava juntamente com as construções anexas em perfeitas condições. Sem hesitações, a corretora contou então ao casal que aquela era a casa de Phil. Na região, todo mundo aparentemente já ouvira falar na tragédia. Ronald e Phil mataram os pais, os 2 irmãos e as 2 irmãs enquanto dormiam, na noite de 13 de novembro de 1974. A imprensa e os telejornais haviam revelado para a polícia que encontraram 6 mortos por balas de um rifle de alta potência. Os Lutz iam descobrir mais tarde que estavam todos eles deitados na mesma posição, de barriga para baixo, com as cabeças apoiadas sobre os braços. Diante da visão do massacre, Ron DeFeo finalmente confessara. Depois que comecei, foi tudo muito rápido. Eu simplesmente não pude mais parar. No julgamento, o advogado indicado pelo tribunal para defender o réu pediu um veredito de insanidade. Durante os meses que antecederam o incidente, testemunhara o rapaz. Eu ouvia vozes, mas quando olhava em volta, não via ninguém. Portanto, só podia ser Deus falando comigo. Ron DeFeo foi julgado culpado de assassinato e condenado a 6 penas máximas consecutivas. Eu não sabia se deveria contar a vocês de quem é esta casa antes ou depois de terem visto, disse a corretora. Gostaria de ouvir a sua opinião. Pode ser-me útil quando eu tiver clientes que desejam uma propriedade na faixa de $90 mil. Era óbvio que ela não acreditava que os Lutz estivessem interessados numa casa tão cara. Mas Cat deu uma olhada final na casa, deu um sorriso alegre e declarou: é a melhor que já vimos, tem tudo o que queriam. Evidentemente, ela não esperava morar numa propriedade tão dispendiosa. Porém, George jurou a si mesmo que, se estivesse dentro de suas possibilidades, aquela era a casa que daria a esposa. A história trágica do número 112 da Ocean Avenue pouca importância tinha para George, Cat ou as 3 crianças. Aquela era a casa que sempre vinham cobiçado. No final de novembro e nas primeiras semanas de dezembro, os Lutz passaram seus serões tecendo planos para as pequenas modificações que fariam na nova casa. A experiência de George como topógrafo capacitou a desenhar as plantas das direções. O casal decidiu que um dos quartos do terceiro andar ficaria para os 2 meninos, Christopher, de 7 anos, e Daniel, de 9. O outro serviria de quarto de brinquedos. Missy, a menina de 5 anos, dormiria no segundo andar, no quarto de frente ao casal. Teria ainda um quarto de costura e um quarto de vestir para uso de George e Cat. A partilha agradou as 3 crianças. No andar terra, os Lutz depararam com um pequeno problema. Não possuíam mobília na sala de jantar. Assim, resolveram que George diria à corretora que gostaria de comprar a sala de jantar dos DeFeos. Móveis de quarto para Missy, uma poltrona e o mobiliário do quarto de Ronald DeFeo. Essas peças e outras deixadas na casa, como a cama do casal DeFeo, não estavam incluídas no preço da propriedade. George pagou mais $400 por essas aquisições. Juntamente com a casa, os Lutz receberam 7 aparelhos de ar-condicionado, 2 lavabos, 2 secadoras, uma geladeira nova e um congelador. Muita coisa precisava ser feita antes do dia da mudança.
Além do transporte de todos os seus pertences, os Lutz precisavam resolver complexas questões legais relativas à transferência do título de propriedade. A escritura da casa estava em nome dos pais de Ron DeFeo. Aparentemente, sendo o único sobrevivente da família, Ron deveria herdar os bens dos pais, apesar de ter sido condenado pelo assassinato. Nada poderia ser vendido sem autorização do tribunal executor de testamento. Os testamenteiros teriam de desfazer um verdadeiro emaranhado legal e levaria muito tempo para que pudesse ser concluída qualquer transação com a propriedade da Ocean Avenue. Os Lutz descobriram que poderiam ser tomadas medidas legais para proteger os interesses de todos, caso a venda da casa fosse concretizada. Mas para isso seriam necessárias várias semanas ou mais. Por fim, decidiu-se que depositariam $40,000, ficaria a casa hipotecada pelo restante até que pudesse obter a escritura definitiva. A transação foi marcada para a mesma manhã em que George e Cat pretendiam deixar de Park. O casal decidiu fechar a venda de sua velha casa na véspera da mudança, confiando em que tudo daria certo. Provavelmente, influenciados pela ansiedade de instalar-se em sua nova casa, resolveram tentar fazer toda a mudança num dia só. O encaixotamento seria uma grande parte da tarefa de Cat. Para as crianças não atrapalhassem, ela confiou-lhe pequenos serviços. Deveriam juntar seus próprios brinquedos e empilhar suas roupas para serem encaixotadas. Quando terminassem, podiam começar a limpar seus quartos para torná-los apresentáveis aos novos donos. George pretendia fechar o escritório e transferir a sede da firma para a nova casa, economizando assim o dinheiro de aluguel. Contara com esse dinheiro ao calcular suas possibilidades para a compra de uma propriedade de $80,000. O porão, totalmente decorado, era bastante adequado para esse fim. Entretanto, a mudança do equipamento do mobiliário exigia tempo e seriam necessárias obras de carpintaria para que o porão pudesse ser transformado em escritório. O abrigo do barco de 13 metros e 60 por 6,60 situado no fundo do terreno não seria apenas um item de ostentação inútil para Lutz. George era proprietário de uma lancha de cruzeiro de 7,5 metros e de um barco de corrida de 4,5 metros. O abrigo permitiria poupar também o aluguel alto que estava pagando numa marina. Levar os barcos para Amityville num trailer tornou-se para George uma obsessão, apesar das tarefas prioritárias que iam constantemente aparecendo. Havia muito trabalho a ser feito, tanto dentro como fora de casa. Embora sem saber ao certo como arranjaria tempo, George pretendia tomar providências para que o frio não danificasse o jardim. Cobrir os arbustos com a estopa, recolher os bulbos e talvez tratar a grama com cal. Muito habilidoso com ferramentas, George adiantou bastante vários projetos domésticos e, apesar do tempo escasso, deixava às vezes necessidades mais prementes para concentrar-se em tarefas mais agradáveis. Logo, porém, largou todo o resto para limpar a lareira e a chaminé. Afinal de contas, o Natal estava chegando. O dia da mudança amanheceu muito frio. A família terminara de embalar seus pertences na noite anterior e dormiram no chão. George levantou-se cedo e sozinho encheu o grande trailer, o maior que pudera alugar, terminando bem a tempo de ir com Cat, fechar e comprar a compra da casa. Durante o rito legal, os advogados fizeram um uso do jargão jurídico, trocando entre si grandes quantidades de papéis datilografados. O representante dos Lutz explicou que, devido aos impedimentos, eles não estavam ainda de posse total do imóvel, mas com apenas uma hipoteca dos melhores termos possíveis. Surpreendentemente, pouco depois do meio-dia já estava tudo concluído. Ao deixarem apressado o escritório,
O advogado do casal assegurou-lhes que não haveria problema e que em seu devido tempo teriam a escritura. A uma hora, George entrou na casa, puxando o reboque abarrotado, que além dos seus pertences, levava a geladeira, lavanderia, secadora, congelador dos DeFeo e apanharam nos guarda-móveis. Cat seguia na caminhonete da família com as crianças e as bicicletas. 5 amigos de George, homens vigorosos de menos de 30 anos, estavam à sua espera para ajudar no transporte das peças pesadas. A mobília, as caixas e os engradados, as barrigas, malas, brinquedos e bicicletas foram levados para o pátio do fundo ou para a garagem. Só então, George se dirigiu para a porta principal. Procurando a chave dos bolsos, irritado, voltou à cabina do caminhão e revistou-a com cuidado, antes de confessar a seus ajudantes que não levara a chave. A corretora ficara com ela ao deixar o escritório dos advogados. George teve de telefonar para a agência pedindo que a mandasse. Afinal, a porta foi aberta e as crianças correram até suas caixas de brinquedos e deram início ao desfile de carregadores improvisados, encarregando-se de determinar o destino de cada aluno. As escadas estreitas dificultaram o transporte de móveis para o segundo e terceiro andar. Já passava de 1h30 quando o padre Mancuso chegou para vencer a casa. Capítulo 2. 18 de dezembro. O padre Franco Mancuso não é apenas um sacerdote. Além de se incumbir-se corretamente dos seus deveres pastorais, é advogado, juiz da corte católica e ativo psicoterapeuta. Naquela manhã, o padre Mancuso acordou inquieto. Algo o preocupava. Não sabia o que era, pois não tinha maiores problemas no momento. Rememorando a sensação, ele próprio qualificou-a de mau pressentimento. Passou toda a manhã meio atordoado. Hoje é quarta-feira, lembrou a si mesmo. Tenho um almoço marcado em Lyndhurst. Depois preciso benzer a nova casa dos Lutz e mamãe ainda me espera para jantar. O padre Mancuso conhecera George Lutz 2 anos antes. Apesar de George ser metodista, ele era amigo e conselheiro do casal desde antes do casamento. As 3 crianças eram filhas de Cat, de seu primeiro casamento, e como eram católicas, o padre Mancuso julgava-se obrigado a cuidar de seus interesses. O jovem casal insistira várias vezes para que o amável sacerdote de barba bem cuidada almoçasse ou jantasse em sua casa em Deer Park, mas por motivos variados o convite nunca fora aceito. Agora George tinha uma razão especial para tornar a convidar. Poderia o padre Amityville benzer a nova casa? O padre Mancuso sentiu. Podiam esperá-lo no dia 18 de dezembro. No mesmo dia em que concordou em ir à casa de George, o padre marcou também um almoço com 4 velhos amigos em Lyndhurst, Long Island. Ali fora sua primeira paróquia. Agora estava em alta posição na diocese e morava na casa paroquial em North Merrick. Levando uma vida atarefada devido às suas múltiplas funções, é compreensível que desejasse matar 2 coelhos de uma só cajada. Aproveitando-se do fato de Lyndhurst e Amityville ficarem a poucos quilômetros uma da outra. O padre não conseguia livrar-se do mau pressentimento, que persistia como durante o agradável almoço com seus velhos camaradas. E demorou-se à mesa, protelando a hora de seguir viagem. Seus amigos perguntaram-lhe aonde ia. Vou a Amityville. Para que parte de Amityville? A casa de 2 jovens que têm 3 filhos. Eles moram na... O padre consultou um pedaço de papel.
na Ocean Avenue 112. Mas essa é a casa dos Defeus, estranhou um dos amigos. Não, é sobrenome deles é Lutz, George e Kathleen Lutz. Não se lembra do caso Defeu, Frank? Perguntou um deles. Foi ano passado. Um dos filhos matou os pais e todo o resto da família. 2 irmãos e 2 irmãs. Foi uma coisa horrível. Saiu em todos os jornais. O padre Marcos fez um esforço de memória. Raramente lia as notícias, apenas uma ou outra história em quadrinhos. Não, acho que não lembro. 3 dos 4 companheiros da mesa eram padres e não acharam muito boa a ideia da bênção. A opinião geral foi de que ele não deveria ir. Não, eu preciso ir, prometi a eles. Foi com apreensão que o padre Mancuso percorreu os poucos quilômetros que separavam de Amityville. Sentia que o que o preocupava não era de fato ir à casa dos Defios, mas outra coisa. Passava de 1h30 quando chegou ao seu destino. A entrada da casa dos Lutz era tão cheia de carros que foi obrigado a estacionar seu velho Vega azul na rua. Notou com prazer que a casa era imensa. Que bom que George tinha podido oferecer a Cat e as crianças um lar tão confortável. O padre retirou os objetos do culto do carro, vestiu a estola, apanhou a água benta e entrou na casa para dar início à bênção. Mas quando começou a proferir as palavras do ritual, aspergindo a água benta, ouviu uma voz masculina ordenar com assustadora clareza: saia. Chocado, ergueu a cabeça e rodou nos calcanhares, os olhos arregalados de espanto. A ordem viera de um ponto bem atrás dele, mas não havia ninguém na sala. Quem quer que tivesse dito aquilo não estava à vista. Terminou a bênção e não mencionou o incidente aos Lutz. Eles agradeceram a delicadeza e o convidaram para a ceia que iriam improvisar daquela primeira noite na nova casa. O sacerdote recusou cortesmente, explicando que prometera jantar com a mãe em Queens. Ela estava à sua espera, já estava ficando tarde e ainda tinha muitos quilômetros pela frente. Catherine sentia-se muito grata pela presença do padre, e George perguntou se aceitaria uma garrafa de uísque ou uma quantia de dinheiro, porém o padre recusou depressa, dizendo que não poderia aceitar propinas de um amigo. Entrando no carro, o sacerdote baixou o vidro. Após nova troca de agradecimentos e votos de felicidade, dirigiu-se ao casal com uma expressão séria. Mudando de assunto, George, hoje eu almocei com amigos de Linda e Hans, e um deles me disse que esta era a casa dos Defil. Você sabia disso? Sabia sim. Acho que foi por isso que compramos tão barato. Ela estava vendo há muito tempo, mas isso não nos preocupa. Ela tem realmente tudo o que desejávamos. Foi uma tragédia horrível, não acha, padre? Disse Cat. Pobre família. Imagine os 6 assassinados enquanto dormiam. O padre assentiu. Em seguida, enquanto as crianças acenavam, afastou-se na direção de Queens. Era quase 4 horas quando George acabou de esvaziar o caminhão e voltou de parque para carregá-los novamente. Ao abrir a porta de sua antiga garagem, o cachorro escapuliu e teria fugido se não o houvesse agarrado pela coleira. Harry, o veloz e vigoroso mestiço de Malamute e Labrador, ficara na guarda junto ao resto da mudança. Desta vez, George levou-o consigo no caminhão. No caminho para a casa da mãe, o padre Mancuso tentou encontrar uma explicação racional para o que lhe acontecera na casa dos Lutz. Quem ou o que seria capaz de dirigir-se a ele daquela forma? Afinal, em seu trabalho de psicoterapeuta, volta e meia encontrava pacientes que diziam ouvir vozes ou um sintoma de psicose. Entretanto, convencido da própria sanidade, sua mãe recebeu-o efusivamente, mas logo franziu a testa. O que há com você, Frank? Não está sentindo-se bem? O clérigo sacudiu a cabeça. Não estou muito 100% não. Pois vá-se olhar no espelho do banheiro.
Examinando o seu espelho, o padre viu que tinha olheiras tão profundas que mais pareciam manchas de fuligem. Tentou removê-las com água e sabão, inutilmente. Chegando a Amityville, George levou Harry para o canil junto à garagem e prendeu a uma corrente de 6 metros. Já passava de 6 horas e, exausto, decidiu deixar o resto da mudança no caminho. Embora seu aluguel estivesse custando quase $50 por dia, porém continuou a trabalhar no interior da casa, colocando as peças do imobiliário na sala estarem em seus devidos lugares. O padre Mancuso saiu da casa de sua mãe depois das 8 e tomou o caminho da casa paroquial. Na via expressa de Penwick, sentiu que o carro estava sendo empurrado para o acostamento da direita e olhou instantaneamente para trás. O veículo mais próximo estava a 15 metros de distância. Logo depois de voltar para a pista de tráfego, o capô ergueu-se de repente e foi se chocar contra o para-brisa, arrebentando uma das fortes dobradiças. No mesmo instante, a porta da direita abriu-se. Freneticamente, o padre Mancuso tentou frear o carro, mas o motor morreu por si só. Abalado, o padre conseguiu finalmente chegar a um telefone e discou para outro clérigo que morava próximo à rodovia. Felizmente, o outro pôde levá-lo a uma garagem onde conseguiram um reboque para apanhar o carro avariado. Na autoestrada, o mecânico não conseguiu fazer o velho pegar e o padre resolveu deixar o veículo na garagem, seguindo com um amigo para a casa paroquial do Sagrado Coração. Quando no limite de suas forças, George decidiu encerrar o dia com uma tarefa mais agradável: ligar sua vitrola ao equipamento de alta fidelidade que os DeVilles haviam instalado na sala de estar para que pudesse ouvir música com Cat, completando as alegrias daquele primeiro dia na nova casa. Mal começara o serviço quando Harry começou a ganir enlouquecidamente lá de fora. Dan entrou correndo em casa, gritando que Harry estava morrendo. George correu para os fundos e viu que o pobre animal estava sendo estrangulado. O cão tentara pular por cima da cerca e ficara pendurado pelo pescoço, pois a corrente enroscara numa de suas estacas verticais. George liberou Harry, encurtou a corrente para evitar outro acidente e voltou para sua vitrola. Uma hora depois que o padre Mancuso voltara aos seus aposentos, ele tocou. Era o clérigo que o levara para casa. Sabe o que me aconteceu depois que eu deixei? O padre Mancuso quase teve medo de perguntar. Os limpadores do para-brisa começaram a se agitar como loucos. Eu não consegui desligá-los. E não fui eu quem fez funcionar. Falei, o que diabo está acontecendo? Por volta das 11 horas daquela sua primeira noite na casa, os Lutz resolveram se deitar. O frio aumentava e a temperatura descera a 6 graus abaixo de zero. Várias caixas vazias utilizadas na mudança queimavam agora na lareira em alegres labaredas. Estava 18 de dezembro de 75 e ia terminando os primeiros dos 28 dias que ali permaneceriam. Bom, galera, aqui foi o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Horror em Amityville. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E claro, deixa o like e diga assim o que vocês gostam, né? SMR, se é leitura, se é contos, objetos, tá bom? Tenham um bom soninho, durmam bem.